não sei que horário que vocês estão assistindo essa live, né, que tem muita gente que assiste depois. Eu estou tendo o prazer de fazer o primeiro episódio hoje da nossa série Por Amor Resolvi Lutar. Né, a gente vai estar transmitindo essa live na página Rafael Salê e na página da União de Pais pelo Autismo. E o nosso convidado de hoje é o Fernando Cota, presidente do MOAB, Movimento Orgulho Autista Brasil, que vai poder falar um pouquinho melhor dele, se apresentar. Poucas pessoas no Brasil conseguem ter um nome de lei, né? Como a Lei Berenice Piana, nós temos também a Lei Fernando Cota, que foi uma luta que se iniciou lá naquele processo, né, da Lei Berenice Piana, que o Fernando foi uma pessoa que foi fundamental nessa luta. O MOAB é uma entidade que luta pela causa do autismo e que é também uma das pessoas que mais batalhou pela questão do nosso censo, né, o Censo Nacional da Pessoa com Autismo. Então, Fernando, obrigado por ter aceitado o convite, ter aberto aí nesse período de quarentena um tempinho para conversar. Tem gente de vários lugares, mas especialmente aqui o nosso público é curitibano, paranaense também. E poder conhecer um pouquinho mais essa figura tão importante para a luta, né, das políticas públicas para o autismo. Agradeço a tua participação e fique à vontade para se apresentar. Boa noite, Rafael, e a todos que estão nos vendo agora, e quero dizer que é um prazer muito grande, né, estar aqui com vocês hoje, especialmente com você, e para nós é uma honra poder falar um pouquinho aqui da nossa experiência, falar um pouquinho da nossa história de luta, e que termina sendo história de vida também. Nossa, né, você sabe muito bem disso, você faz parte desse processo vitorioso que nós estamos construindo, né, no Brasil há alguns anos já, né, e é uma honra muito grande para nós poder falar um pouquinho aqui sobre o MOAB, sobre um pouco do trabalho nosso aí, que envolve principalmente essa questão de políticas públicas, né? Eu digo esse nome Sim. bonito, maravilhoso, políticas públicas, até pomposo, né? Na realidade, ele quer dizer uma série de direitos para essas pessoas, né? Uma série de acessos, adaptações, a questão do processo de inclusão, né? Isso aí é a fila do banco, é o estacionamento especial, é a cota no concurso público, né? É o direito a um atendimento diferenciado, enfim, tudo isso é que desde 2005 nós estamos nessa luta e temos conseguido, de alguma forma, ter sucesso. Não tanto quanto a gente queria, mas muitas vezes mais do que, às vezes, muitos segmentos que precisam tanto quanto as pessoas autistas e as famílias dessas pessoas. Qual a tua relação com o autismo, Fernando? Como é que começou tudo? Como é que você entrou nessa luta? Entre essa luta, tem gente que eu até digo, viu, Rafael? Tem muita gente que fala assim, puxa, não tenho nenhum filho autista, não tenho nenhum neto. Eu admiro muito essas pessoas, porque eu precisei ter um filho autista para poder entrar nessa luta. Né? Eu mal sabia o que era autismo, era ignorante no sentido de ignorar o conhecimento. Né? Eu lembro, na minha época, que eu tinha visto um filme que eu não sabia direito, naquela época era Sessão da Tarde, né? Que era, hoje eu sei perfeitamente, Meu Filho, Meu Mundo, com a família dos Kaufman, lá, o Ran Kaufman, e todo mundo hoje do Instituto Option, lá dos Estados Unidos, que virou um filme já naquela. Mas então eu tinha assim, uma noção muito pequena, muito obtusa, muito limitada. Já tinha ouvido falar de autismo, né? Quando o médico, né, nos deu lá a possibilidade do diagnóstico e encaminhou para uma outra médica, né, que era uma neurologista, né, e para poder fechar a mesma coisa. E isso aí, meu filho está com 22 anos, né, é o Fernandinho, que a gente chama de Fernandão agora, porque está maior do que eu, ele é autista severo, né, e aí por conta dessa coisa toda que a gente teve que aprender a saber. Que idade ele tem, Fernando? 22. Hoje ele está com 22, isso foi por volta dos 3 anos de idade, então aí a coisa de 19 anos atrás. Era uma situação muito diferente. Eu acho que a gente conseguiu evoluir muito nesse período, a gente conseguiu
muitas vitórias. Aí eu acho que os filhos que estão nascendo agora e com diagnóstico de autismo daqui a algum tempo e que nasceram nos últimos anos, eles têm uma muito melhor situação, muito melhor situação do que a minha geração teve. E isso é esforço de pessoas iguais a você, iguais à sua família, iguais ao pessoal da UPA e do Moab, que tem trabalhado muito no sentido de garantir esses direitos para essas pessoas. E o Moab, você já começou? Como é que foi a criação do Moab? Então, o Moab, ele começou em 2005, né? Ele foi fundado em 2005, portanto, vai fazer 15 anos, agora no dia 18 de junho, que é o dia do orgulho autista. Hoje a gente chama de Dia Mundial, né, do Orgulho Autista, que é uma data até anterior à data da ONU, do 2 de abril. Né? E, na realidade, a gente tomou conhecimento, né, através da internet, que pais de autistas norte-americanos comemoravam essa data desde 2004. E aí inclusive tinha uma instituição específica. E em 2005 a coisa deu uma espalhada boa. E a gente não tinha ideia, na realidade, de criar uma associação, não. Nós tínhamos a ideia de publicizar a questão do autismo, as necessidades dessas pessoas, né, de trazer, na realidade, a informação para essas pessoas. E eu não falei, algumas pessoas sabem, outras não, mas a minha profissão, eu sou inspetor da Polícia Rodoviária Federal. Que legal. Então, pois é, não tem nada a ver com autismo, né? Mas então, nessa época, qualquer oportunidade que a gente conseguiu ver, você sabe muito disso, que a gente tem que tentar aproveitar as oportunidades. Era fazer uma blitz do autismo, né? Como é que se fazia essa blitz do autismo, na realidade? Chamar a atenção da sociedade para as causas das pessoas com autismo. Então, os policiais, né, paravam os veículos e, ao invés de fazer uma checagem no carro, né, nos equipamentos, ou mesmo na documentação do motorista, a gente passava informações, um panfleto, né, para as pessoas saberem o que era o autismo. E, assim, foi uma coisa muito interessante, porque as respostas foram muitas respostas e muitas perguntas, e a gente teve que buscar como responder, e a gente viu que, infelizmente, as associações daqui, as locais que existiam naquele momento, elas não tinham muito interesse mais nesse sentido. Né? E a gente estava começando assim essa história dos pais, a gente estava ainda com uma empolgação muito grande, e a gente pôde participar desse processo, e aí nos vimos obrigados a criar uma associação, e aí o Movimento Orgulho Autista Brasil, o MOAB, ele nasceu dessa forma. E outros pais também, e aí tivemos que, de fato, devido às necessidades que foram crescendo, e a gente termina sendo megalomaníaco, que atender todo mundo, né? Tem gente que, não, vamos voltar o Moab para a educação. Maravilha. Mas aí tinha um problema de saúde, de quem não atendia essa coisa. Opa, então vamos voltar para a saúde e educação. Não, mas aí o problema do desenvolvimento da área social, porque fulano não recebe, tinha que ter recebido o PC. Né? Então, aí a gente ficou nessa loucura, e a gente tem essa coisa de... E o movimento voluntário é complicado, né? Porque algumas pessoas ainda não sabem lidar com essa questão do voluntariado, que é difícil mesmo. Né? O voluntariado no Brasil, muitas vezes, não é aquele voluntariado de ideologia de vida, mas é aquele que, muitas vezes, a pessoa, não, no tempo que me sobra, enquanto eu estou desempregado, né? Essa coisa não muitas vezes não é permanente. Mas a gente tem conseguido muitas vitórias aí, graças aos voluntários. Sim. Eu acho que é sempre muito difícil essa luta, né? Eu mesmo, assim como você, quando eu tive o diagnóstico do meu filho, eu tinha zero conhecimento. Né? Mesmo com a minha formação de psicólogo, na faculdade, quando a gente estudava a questão do autismo, eu passei por 2 aulas de 40 minutos. Né? O psicólogo ele não sai formado para atender, né, uma pessoa com uma determinada deficiência como o autismo. E isso é uma questão, inclusive, ética, né? Porque, veja, eu nunca me propus a atender autistas, porque eu não tenho a qualificação para isso, apesar da legislação permitir que eu faça, né?
essa questão do autismo, ele virou para mim, ele alterou toda a minha vida, a lógica das coisas, né? Desde da gente perceber que a dor que a gente sente individualmente, ela é a dor de vários, né? E que cada alegria nos marcos do desenvolvimento também é a alegria de vários. Sim. E a gente se juntar, se unir por alguma coisa. Eu acho que a união das famílias, dos pais, é algo muito importante. A gente trabalhar com amplos aspectos. Você falou da Polícia Rodoviária Federal. Eu tenho aqui um amigo aqui em Curitiba que é o presidente do sindicato da polícia, o Sidney Nunes, aqui, que tem feito um trabalho muito bacana, né? Inclusive já apoiou a causa do autismo há alguns poucos anos atrás. E eu acho que é muito importante porque existem várias associações, entidades e tal, quanto mais a gente unir esforços, né, deixar as vaidades, deixar, né, e lutar pelo que é central, que é a causa do autismo, a gente vai conseguir ter vitórias. Sim. Eu te falei um pouquinho antes, né, quando eu te propus essa live, das conquistas que nós tivemos aqui no Paraná. Né? A gente, antes de qualquer aprovação do Censo Nacional do Autismo, a gente aprovou aqui no Paraná, já há uns 3 anos atrás, o Censo Estadual Quadrienal das Pessoas com Autismo. A gente aprovou aqui no Paraná, 2 anos e meio antes da Lei Romeu Mion, da carteira da Lei Federal, a gente aprovou a carteira de identificação da pessoa com autismo no Paraná. Né? A gente conseguiu isenção para pedágio, a gente conseguiu aprovar a legislação criando centros avançados de treinamento de professores. A grande dificuldade que eu sinto aqui, Fernando, é a lei sair do papel. Né? Se a gente pegar a Lei Brasileira de Inclusão, se a gente pegar a Lei Berenice-Piana, se a gente pegar, né, a Convenção Mundial da Pessoa com Deficiência e tal, está tudo ali, não precisava ter mais nada, né? E a gente luta por legislações específicas para aprimorar a coisa, mas aqui, pelo menos, o censo ficou só no papel, não foi consolidado. A carteira, a de identificação também, ela não foi executada, e só agora, com a lei federal, é que ela está conseguindo ter acontecer, né? Então, eu queria saber um pouquinho de ti, como é que foi também essa questão do Censo Nacional, que foi uma grande conquista, né? Eu sei que o Moab esteve na frente aí de todo esse trabalho, né, na linha de frente, junto com vários outros, né? Eu queria que me contasse um pouquinho como é que foi essa batalha, que foi até o último momento, né? Que de manhã ia vetar, à noite, à tarde... Foi uma batalha intensa até os 45 do segundo tempo para garantir o autismo no censo. É verdade, Rafael. E antes de tudo, eu quero te parabenizar, porque são essas histórias de vida, de pais, de mães, né, de pessoas, principalmente os pais e outros, aqueles que muitas vezes podem ajudar, tios, tias, avós, os simpatizantes, que fazem com que a qualidade de vida dessas pessoas tenha uma chance de ser modificada. No Brasil inteiro, infelizmente, né, as informações que nós temos é que há uma dificuldade muito grande mesmo para retirar essas leis do papel. O Gilberto de Menstein costuma falar que no Brasil existe uma democracia de papel, né? Então, assim, por essa dificuldade, muitas vezes, de fazer valer, não é, essa questão das leis. Em relação ao censo das pessoas autistas, realmente é exatamente isso. Você acompanhou, né, muito essa discussão, e teve muita coisa de bastidor, algumas que é interessante que a gente fale, que a gente pode falar, outras que a gente se comprometeu a não levar para frente, mas a essência da coisa é justamente isso. O presidente Bolsonaro, ele, até o último momento, ele tinha sido aconselhado, né, pelo IBGE, pelos técnicos do IBGE e pela presidente do IBGE, a que não fosse sancionada essa lei, né, que ela fosse vetada. Na realidade, a discussão
já começou no Senado, né? Nós acompanhávamos já no Senado, o líder do Senado, o senador Fernando Bezerra, ele já solicitou ali, assim que foi aprovado, que estava para ser aprovado, que ia ser colocado em pauta do plenário do Senado, depois de passar pelas comissões, depois do longo trajeto pela Câmara, quando ia ser colocado para votação, ele já solicitou que fosse retirado, solicitou que não fosse colocado em pauta, e ali a gente já começou a discutir ali essa coisa toda, mas como? Né? Por quê? E aí tivemos que questionar a deputada, que foi aquela inicialmente que a gente solicitou para ela, deputada Carmen Zanotto, né, que é uma deputada de Santa Catarina, tem um belíssimo trabalho, tem uma preocupação muito grande nessa área, e nós já solicitamos para ela que acionasse o Senado Federal, né? E aí tem a senadora Mara Gabrilli, o senador Romário, né, que são pessoas, o senador Paulo Paim, que são pessoas muito ligadas à causa, né? No Senado, essas pessoas foram acionadas, né, outros senadores também, de modo que a gente convencesse o governo que, se ele não quisesse fazer por bem, eles iam perder, né, que a coisa ia entrar em votação, sim, e o presidente Davi já estava convencido disso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já estava convencido disso naquela oportunidade, mas aí foi todo aquele trabalho de convencimento, aí já dos senadores, das lideranças, né? A gente que trabalha lá dentro, assim, nesse sentido, quando pode, com políticas públicas, e você sabe disso, você fechar a corte de liderança é uma loucura, é uma dificuldade imensa, são muitas horas de trabalho, nessa coisa, e nós conseguimos, né, fazer isso aí. E outras, a gente pedia para outras entidades, olha, mandem e-mails, mandem, lotem as redes sociais, Facebook, Instagram, desses políticos, e assim foi feito. Eu quero dizer que não foi só o Moab, não, e você sabe disso. Né? Vocês tiveram participação, outras entidades no Brasil inteiro, aquilo que você falou no começo, sozinho ninguém faz nada. Se alguém falar, às vezes assim, tem uma lei, tem a lei Fernando Cota, a lei Berenice, aquilo é uma homenagem a essas pessoas, né, que tiveram muitas vezes a oportunidade e souberam aproveitar a oportunidade de estar na frente dessa batalha. Mas essa é a lei UPA, é a lei, sabe, Rafael Salé, é a lei que, na realidade, ela leva todos os nossos nomes. Isso é apenas emblemático, né, para às vezes você homenagear uma pessoa. E nós tivemos conseguir conversar antes, nós conseguimos conversar antes, né, através de uma amiga, com o Romeu Mion, que teve também uma participação muito interessante, ele pôde estar no dia, né, o presidente havia convocado ele, nós já estávamos pensando, para você ter uma ideia, isso aqui eu acho que eu posso falar, né, nós já estávamos pensando em uma alternativa, se fosse vetado. O que queria pedir de alternativa, então, se tivesse que vetar e ficar só, como o IBGE estava propondo, aquela questão da amostragem. Contínua. Como? Desculpe, não entendi. Da PNAD contínua? Isso, da pesquisa domiciliar, né? Pesquisa de amostragem domiciliar, e também uma notificação obrigatória. A gente falou, não, mas uma coisa, e foram várias reuniões lá no Senado, e a gente dizendo uma coisa não anula a outra. E vem cá, onde é que estava a assessoria parlamentar do governo que não acompanhou isso na Câmara, que não falou antes que não tinha recurso na Câmara? Onde é que estava? Que durante toda a tramitação do Senado, só no final foram ver isso. Então foi um longo trabalho aí de reuniões com eles, de bastidores, e na realidade no final nós conseguimos essa vitória muito grande, que nem vai ser esse ano, né, Rafael? Infelizmente, com essa questão da pandemia, e realmente isso era uma coisa que não havia previsão absolutamente nenhuma para esse tipo de situação, é uma excepcionalidade, e vamos ver se ano que vem a gente consegue, enfim, que saia essa vitória, né? Que nós tivemos que colocar a gente lá na frente do Palácio do Alvorada, lá na frente do Palácio do Planalto, né? A primeira-dama desceu para falar com a gente. Mas o Paulo Guedes é sempre o Paulo Guedes, para a gente é um problema sério, Paulo Guedes. Mas, assim, no final das contas, a coisa deu certo e todos tiveram um papel muito bom, muito importante isso aí, inclusive quem não estava lá presente, como vocês, e que também bateram o martelo e chamaram a atenção dos políticos na hora que precisava chamar, pelas redes sociais, principalmente. Sim. Deixa eu aproveitar aqui para agradecer a presença das pessoas que estão acompanhando e comentando aqui. O Carlos Santos, ele é lá de Matinhos, né, e é um apoiador da causa do autismo. A Ana Veiga Salé, que é minha esposa, que está acompanhando também, mandando palminhas. A Dani Kozelins, que é a nossa diretora aqui da UPA,
está acompanhando o nosso evento, né? E mandou aqui para nós os parabéns ao Fernando, né, por trazer informações. O Edilson Barbosa, né, que também está aqui acompanhando, mandou ao presidente Fernando Cota, parabéns pela luta em prol dos autistas no Brasil, parabéns, Rafael Salé, pela luta. O Ivo Santos, né, também está aqui acompanhando. O Ivo, ele é de Cruz Machado, interior do Paraná. Tem o menino André, que eu conheci, inclusive, há 2 anos atrás. Eu estive lá em Cruz Machado, ajudando o pessoal na organização dos pais lá no município. Está mandando aqui um abraço, né? E eu quero mandar aqui especialmente para o Ademar Balbino da Costa. O Ademar, ele é intérprete de Libras. A minha ideia era colocar aqui o Ademar para nos ajudar, para que fosse mais acessível essa live. A gente tentou entrar antes para um outro programa chamado Yardstream, só que o Yardstream não deu certo a conexão. E o Believe, ele só permite 2 pessoas na versão gratuita. Então, vamos ter que conseguir uma versão paga aqui na próxima, né? Mas eu quero muito te agradecer pela disponibilidade, viu, Ademar, de fazer hoje aqui. Infelizmente, os recursos técnicos não permitiram, mas na próxima vamos com certeza trazer intérprete de Libras aqui para o nosso trabalho. Bom, nós falamos agora, você comentou sobre a questão do coronavírus, né, da pandemia. Eu estou vivendo uma situação muito difícil aqui. Meu menino chora todo dia querendo sair de casa né, apesar de não estar no rol das doenças de risco, naturalmente o autista, por certas dificuldades comportamentais, de compreensão, acabam tendo atitudes que colocam em risco nesse período de pandemia. E eu vi que o Moab está levantando uma luta muito grande com relação à humanização nos hospitais, na questão do internamento, né, a possibilidade de manter o acompanhante, o autista, se precisar ir para uma UTI, para alguma coisa assim, poder continuar tendo esse apoio, né? Sim. Na realidade, Rafael, essa questão surgiu com o apelo de algumas pessoas com outras deficiências, não é? Então, nós tivemos a Sheila Mello, que é uma pessoa que é cadeirante lá do Rio de Janeiro. Ela, talvez, não sei, não conseguiu ser ouvida por lá, e aí me procurou, a gente já se conhece, ela morou um tempo aqui em Brasília, e a Sheila me falou: Fernando, eu estou com um medo muito grande. Por quê? Porque eu estou vendo aqui na informação da imprensa que há protocolos estabelecendo quem é que vai ter direito primeiro, no caso de médico ter que decidir quem é que vai, por exemplo, utilizar um respirador, quem é que vai ter direito primeiro. E, assim, são pessoas que têm uma condição de vida melhor. Nossa, mas isso me parece tão absurdo. Deixa eu consultar aqui algumas pessoas, me inteirar sobre isso. E aí fui atrás, saber sobre o assunto. Nessa situação, no meio disso, morreu, infelizmente, veio a óbito, a filha da Graça Maduro, que é bastante conhecida também aí no Facebook, na internet, mãe da Carola. E a Carola, ela teve que ser hospitalizada num dia e não se fez o teste, e falaram, o médico já não, ou se fez depois, um processo muito complicado. E ela era autista severo, né, não falava, não conseguia demonstrar exatamente as suas necessidades, e aí foi internada. E quando foi, então vamos internar, mãe, vamos internar junto o médico, não, a senhora não vai não, mas eu tenho que ir, porque a Carola ela não tem condição de falar só, não pode ir, o protocolo está aqui, não vai acompanhante nesse caso. Mas como? Se eu tiver coronavírus, eu também já estou infectada, porque eu vivo com ela há muito tempo, então tem que ir lá prestar esse apoio. Não pode. E aí aquela história infelizmente veio a óbito, por razões que a gente não sabe exatamente se tinha coronavírus, se foi infectada lá, né, e passou a ter essa situação, né. O fato é que isso chamou a atenção, um alerta muito grande, né, para a gente está tentando aqui de alguma forma. Eu tive há poucos dias uma live com um dos líderes do governo, que é o senador Isalci Lucas,
né? E demonstrei a minha preocupação para ele sobre isso. Encaminhamos um documento, né? Estamos aí para participar, tentar participar de eventos que a gente possa conseguir chegar nessas pessoas. Está muito difícil chegar nessas pessoas agora, né? A gente conseguiu encaminhar protocolarmente também um ofício para o novo ministro da Saúde, né, o ministro Nelson Tais, e assim, estamos tentando assim, acionar o Ministério, conversar com o Ministério Público, conversar com a OAB, enfim, esses órgãos que têm talvez uma condição melhor de entrar em contato com essas pessoas para que esses protocolos não excluam as pessoas. Você falou, lembrou muito bem a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Eu estava lá nessa época aqui também, convencendo os senadores, os deputados, para que isso fosse uma realidade como é hoje. Mas, assim, já está muito claro, não pode haver discriminação nesse sentido. Né? As leis estão muito claras, a lei Berenice Viana, né, a lei brasileira de inclusão, mais recentemente, deixa muito claro, não pode haver discriminação em razão da deficiência. Então, eu não posso chegar lá e falar, não, se teu filho, queira Deus, ou o meu, foi internado, não posso chegar e falar, não, eles têm menos chance, então eles vão ser os últimos a usar o respirador, por exemplo, ou vão ser os últimos a serem internados, se não tiver. Enfim, eu não posso fazer isso não cabe, mas pessoas com deficiência não podem ser tratadas assim, os autistas também não. E se precisar de uma UTI humanizada, se precisar, tem que ter esse espaço. Se seu filho, muitas vezes, o meu foi internado, eles não vão conseguir dizer o que estão sentindo ali na hora para o médico, e vai ter que ter uma pessoa igual a um de nós, que já vai estar infectado se eles tiverem, muito provavelmente, porque convive diariamente com eles, né, vão ter que aceitar essa UTI humanizada. A nossa briga agora está sendo essa, Rafael, nos tempos nós não tivemos, assim, uma resposta efetiva até agora, né, do Ministério, a gente entende que está tudo muito corrido, mas a gente não pode deixar isso para trás, a gente não pode deixar que aconteça o que aconteceu com a Carola, com outras pessoas. Eu acho que essa é uma pauta de consenso, eu não acho que deva ter muita contradição no seio do movimento das pessoas com autismo. O que a gente podia fazer, Fernando, é tentar, e eu coloco a UPA, União de Pais pelo Autismo, à disposição, Ótimo. né? Ótimo. A gente teve aqui no ano passado, a gente fez um fórum estadual de associações de autismo do Paraná. A gente reuniu nesse primeiro fórum 34 associações de autismo. Né? Que bom. Então, se a gente fizesse documentos conjuntos, mobilização de rede social conjunta, né? Eu acho que o Moab ele pode cumprir um papel de orquestrar essa ação das associações locais, né? E se vocês acharem que for pertinente, eu acho que a gente, né, pode fazer um barulho aqui e gerar documento conjunto, enfim, acho que é super importante. Nós assinamos, Rafael, me permita, nós assinamos algumas documentações já nesse sentido, em conjunto com outras entidades, alertamos aí o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é o CONAD também, nesse sentido. Não há, assim, não vejo até agora, as informações que nós estamos recebendo, é que não há nada assim muito específico de retorno palpável, né, nesse sentido. Então a gente já procura até a imprensa para dizer alguma coisa, mas assim, eu costumo dizer que, infelizmente, o autismo ainda é o patinho feio das deficiências, né? Talvez por ser muito novo ainda nessa questão das deficiências. A lei Berenice Viana é que veio, vamos dizer, consagrar isso. A lei Berenice Viana é de 2012, tem 8 anos. Né? A lei Fernando Cota, que é uma lei regional aqui, local do Distrito Federal, ela está fazendo agora 9 anos. Então, são leis, na realidade, muito novas nesse sentido. A LBI, eu acho que é de 2015, é depois da Berenice Viana, né? A LBI é de 2000, exatamente. A LBI, que é o Estatuto, conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência também, ele vem depois, em 2015. Então, são situações muito novas e a gente tem que tentar essa luta agora. Vamos fazer cumprir a lei, gente, né? Mas quem decide esse protocolo, na realidade, é o médico. Sim, mas o médico tem que estar ciente disso, né? Ele não pode discriminar o teu filho, o meu filho, o filho de quem quer que seja, que está assistindo essa live agora, por exemplo, porque é autista, porque é uma pessoa com deficiência. Ele não pode discriminar por isso. Isso tem que chegar, essa informação tem que chegar aos médicos. Se houvesse, por exemplo, uma orientação do Ministério da Saúde nesse sentido, seria muito positivo. Olha, essas pessoas... mas isso é claro, não precisa vir. Será que é claro?
No caso que aconteceu com a Carol, se a gente reforçar isso, essas políticas, na realidade, que a gente, né, tem essa necessidade de reforçar essas ações, né, de afirmação positiva, como se fala, né, será que não seria interessante uma hora dessa? É isso que a gente está tentando convencer e vai ser um prazer muito grande e uma necessidade. Nós temos até porque a gente não sabe até quando essa pandemia vai estar presente, não é, aí nas nossas realidades. Hoje a Andrea Werner fez uma postagem falando de uma pessoa autista em que o familiar está internado, hospitalar, já em situação paliativa, ou seja, dificilmente sai do hospital, né? E que essa pessoa autista estaria desesperada porque os irmãos batem nela, os tios não entendem as crises, né? Isso é uma coisa que toca, para mim, pessoalmente, toca muito. Imagino que todo pai ou toda mãe de autista Sim. seja tocado com o que vai acontecer depois que a gente partir, né? Sim. E essa questão do coronavírus, ela nos traz muito também por conta de tudo que está acontecendo no Brasil, das perdas, enfim. Essa questão da finitude da nossa vida e como é que ficam nossos filhos depois disso, né? Eu queria que você pudesse, se você puder falar um pouquinho, Fernando, eu acho que, claro, a gente tem muito problema a gente não tem o diagnóstico precoce, tem na lei, né? A gente tem legislação específica e a gente tem triagem que não é executada. A gente tem que, na política pública, se a gente executar o que já tem, fica uma beleza. Sim. A gente tem o diagnóstico precoce, tem na lei garantido o atendimento, né, as terapias, etc, etc. Em cada lugar tem dificuldades para isso, né? Aqui do ponto de vista público, há uma demanda reprimida muito grande. Nós temos um ambulatório em Curitiba para atendimento da pessoa com autismo público e uma demanda reprimida muito grande. A nível de estado, foi lançado um plano estadual de autismo, um programa estadual que montou um centro chamado CRAID, que era para ser o centro de referência. Esse centro nunca chegou a ser referência, não foi dada a estrutura material para os profissionais, e pior, agora foi desmantelado com o coronavírus, onde os profissionais foram retirados e as pessoas poucas que tinham terapia deixaram de ter. Então, sim, nós temos muita dificuldade nesse campo. Mas também eu acho que a gente precisa avançar, porque pelo menos aqui eu sinto que nós não temos política para o autista adolescente, para o autista adulto. Né? A gente não tem recursos, não tem orçamento, não tem investimento, não tem programas. Eu não sei como é que você que acaba tendo uma visão mais nacional da coisa, né, consegue perceber outros locais, assim, como é que tem se dado. Qual que é o gargalo? O que você acha que a gente tem que lutar para avançar na questão do autista adolescente e do autista adulto, principalmente? É uma pergunta muito pertinente essa que você faz, o Rafael. Nós temos problemas sérios no Brasil, né, já desde o princípio. Né? Normalmente, o que existe no Brasil, que a gente tem conhecimento e consegue saber, é de um ponto aqui, outro lá, então são ilhas, vamos dizer assim, né, de atendimento, normalmente com uma pressão muito grande dos pais, né? Então, alguns lugares específicos, em algumas cidades, você consegue ali montar algum tipo de equipamento que essas pessoas terminam sendo bem atendidas nesses lugares muito específicos e para levar isso para outros lugares, mas experiência exitosa que existe aqui, né? Puxa, para levar isso para outros lugares, então, é complicado, é muito mais fácil que se desmanter. Nós temos tentado aí convencer muito a classe política nesse sentido, né? Teve uma mãe lá do Ceará, no ano passado, ou no ano retrasado, não me recordo agora direito, que ela fez uma sugestão, né, para o Senado da criação de centros de atendimento para as pessoas com autismo, né, no âmbito do SUS. Né, e isso foi parar na Comissão, primeiramente, de Direitos Humanos, né, lá do Senado, e o senador Paim, que era o presidente, pegou a causa e passou para frente, aprovaram na comissão e estava na Comissão de Assuntos Sociais aí, sentaram em cima, a coisa não andou mais. A gente chegou a fazer algumas solicitações, esses
esses senadores que são mais ligados à causa, mas infelizmente não conseguiram colocar isso. Né? A gente precisa realmente dessas residências inclusivas. Né? Eu digo que há muitos anos, infelizmente não mudou isso, eu digo que há muitos anos que nós ainda não temos o direito de morrer, direito sagrado. É sagrado esse direito de morrer, quando você ficar velho, ficar doente, ficar, enfim, ou ter uma morte súbita, você vai ter direito, acontece com todo mundo, né? Em determinada fase da vida, né? Você está mais velho, se não morrer de um acidente antes, se não morrer de uma doença antes, você algum dia vai morrer. Então nós não temos, digo assim, nós vamos ter que virar uma penada, porque nós não temos o direito, vamos pegar no pé de vocês que estão na gestão, que são os administradores, né, do país, que tem condição os tomadores de decisão de assinar, né, os protocolos, e infelizmente nós não temos ainda isso, nós temos que ter esse direito sagrado de morrer para deixar nossos filhos em um local onde eles sejam atendidos com dignidade, que é o que merecem. Né? Então, assim, nós temos, eu acho que assim, nós temos que pegar essas experiências positivas que existem no Brasil, poucos, e até de fora, né, que nós temos conhecimento, e trazer isso, adaptar à nossa realidade, demonstrar cada vez mais que isso é um direito, que isso é uma necessidade preeminente, que isso não pode faltar. Né? O que nós vemos é casos aí absurdos de pais que vêm a falecer por algum motivo, e esses seus filhos ficam, se não tiver uma família que possa dar apoio a esse sujeito, essas pessoas, de um modo geral, ou às vezes aqui em Brasília tem o caso até de uma amiga, uma mãe que tinha combinado com a outra, olha, quem morrer primeiro, né, vai tomar, você vê que situação, né? Vai levar, vai ficar cuidando do outro. Aí a que faleceu passou a guarda, tudo aquilo que é necessário perante a lei, para outra, e assim está sendo. Mas isso não é o ideal. E quem é que tem essa situação? Não é? Nem todo mundo, pelo contrário, a minoria deve ter uma situação nesse sentido. Então, na realidade, é um dever do Estado, né, amparar essas pessoas. E isso não é uma política de governo, não, é uma política de Estado. Né? Nós temos que apelar para algum estadista, que nós reconheçamos assim, né, para que possa fazer isso. Então, eu digo, procure, você votou no senador, você votou no deputado, você procure fazer isso. Né? Se você não conseguir fazer que o projeto nacional seja feito nesse sentido, faça na tua cidade, entendeu? Faça no teu bairro, para que isso venha a ser uma realidade, e daí a gente expandir. Eu costumo dizer, o governador aqui do Distrito Federal, aqui em Brasília, o governador Ibanez, ele, na sua campanha, ele prometeu, nós tivemos com todos os candidatos, né? Até porque você sabe que os movimentos, eles não têm partido, né? Os movimentos não podem ter partidos, a gente trabalha com todos aqueles que possam nos abraçar, que queiram abraçar a causa das pessoas com autismo, das famílias das pessoas com autismo. Então, nós procuramos, então, candidatos, né, naquele período, e o governador que ganhou, ele nos propôs aqui, atendeu melhor a nossa proposta de a criação de um centro de referência, que seria, inclusive, na residência oficial. E até hoje não saiu nem do papel isso. Depois que é eleito, a residência oficial é tombada. E aí nós dizemos, olha, não precisa ser na residência oficial. Quem falou residência oficial foi o senhor, governador. Pode ser em qualquer lugar. E não precisa começar com 1.000, não. Não precisa começar com 500, pode começar com 10. Entendeu? O importante é que você comece isso e leve isso à frente, e atraia investimentos, e mostre que dá certo, e que essas pessoas precisam de dignidade, que elas têm esse direito à dignidade. E isso, na realidade, o gestor público, o administrador público, não pode faltar com isso. Isso é muito feio para esse país, isso é muito triste para esse país, que ainda nós dependamos disso, e ainda se carregue isso como uma política governamental, como você falou. Às vezes, esse exemplo do Paraná que você falou, não é? E a gente vê isso se repetir em outras cidades. Eu soube há pouco tempo do Rio de Janeiro, de uma situação muito parecida. O sujeito criou um espaço interessante, essa coisa conseguiu, de alguma forma, atrair profissionais, mesmo que por um número reduzido, e aí saiu, e aí a coisa foi desmantelada, aí veio a pandemia e ficou pior. Então, isso não pode acontecer. Isso são políticas que tratam como se fossem políticas de governo, protocolos de partido até, e não são. Né? Nós somos apartidários, né? Nós não temos, temos que trabalhar com todos os partidos políticos. E isso quando em 2005 nós trouxemos aqui, Rafael, aqui em Brasília, tivemos a oportunidade de estar aqui em Brasília, com a presidente da Associação da Suécia, e ela nos colocava que em todos os partidos, desde 2005, e ela nos colocava que em todos os partidos políticos da Suécia havia
lá uma proposta de apoio à questão dos autistas, e apoio integral. Né? E eu não vou falar aqui porque é muito grande, mas incluir até férias para os pais, se você, pra você ter uma ideia. Né? Cuidadores, experientes, pessoas que, né, já naquela época, nós estamos em 2020, né? E assim, a vontade que deu naquele dia, até brinquei, né, em 2005. Não, a vontade que nos dá é fretar um avião agora e todo mundo ir embora para a Suécia. Mas na realidade nós temos a verdade que nós temos que trazer isso para a nossa realidade. Né? Isso tem que ser uma realidade aqui no Brasil, onde essas pessoas moram, onde essas pessoas pagam impostos, impostos caros, né, para isso, e que tem direito a isso. Então, nós precisamos ter esse nome, aquilo que eu falei no começo, nome pomposo, políticas públicas, nada mais é do que proporcionar dignidade para essas pessoas, para essas famílias que tanto lutam. Então, nós precisamos disso, nós precisamos envolver esses políticos, nós precisamos envolver essas pessoas, os tomadores de decisão, os administradores públicos, para que essas pessoas saibam. Né? Hoje nós temos esse instrumento muito bom, que são as redes sociais, né, para fazer isso. Nós precisamos de mais, congregar cada vez mais pessoas, as UPAs, os MOABs, enfim, as entidades do Brasil inteiro, para que isso seja uma realidade. É como eu falei, se não der para começar, tudo bem. Não, nós não vamos começar com atendimento integral, nós não vamos começar com 1.000 pessoas, com 100 pessoas, que comece com 5, com 10. Vamos dar o pontapé inicial nessas cidades. Não vamos perder a oportunidade. Vamos mostrar que a coisa dá certo, que se eu não resolver esse problema agora, eu vou ter um problemão para o futuro. Eu vou ter que internar pessoas que não precisariam ser internadas. As pessoas vão estar trabalhando de alguma forma, se não tiverem condição laboral, não estar gastando o que se vai gastar na realidade, se eu não der algum tipo vamos dizer, de tratamento adequado, de terapia adequada para essas pessoas, né? Então, assim, essas pessoas, muitas delas, se você der a oportunidade, a gente tem muitos exemplos, eles vão contribuir para o PIB até, que tanto se fala, que tantos economistas se falam. Então, mas a gente precisa dar a chance. Se você não der a chance, você está condenando essas pessoas. É isso que precisa ficar muito claro. Sim, veja, quando a gente fala em política pública, no início da tua fala, tu fez um parênteses falando que o Guedes é um problema, às vezes, para nós, né? A gente tem que dominar, é um esforço que eu acho que a gente tem que ter, de dominar a questão de orçamento. Né? Nós que somos associações, a gente precisa dominar isso aí. Eu lembro de uma audiência pública, alguns anos atrás, em que eu levantei a necessidade de um tripé, a necessidade de tijolo, ou seja, local físico para acontecer os programas, a necessidade de termos, além do local físico, a gente ter pessoas, o aspecto humano, né, para cuidar das pessoas com autismo, e a qualificação. O que acontece? No orçamento do Paraná daquele ano, não existia sequer um centavo destinado à pessoa com autismo. Nenhum no orçamento. Então, quando a gente luta para ter uma residência assistiva, quando a gente luta para ter uma política para o autista adulto, quando a gente quer ampliar a rede, a gente não pode cair, porque é muito fácil, né, em época eleitoral, as pessoas prometerem na sua plataforma um determinado cuidado para as pessoas com deficiência, especialmente para a causa do autismo. E a gente tem que se apoiar em todo mundo que queira contribuir, como você falou, todo mundo que queira, né, abraçar essa causa é amigo da causa do autismo. Agora a gente tem que também tentar nos mobilizar, nos organizar e demonstrar para as administrações da onde que vai sair os recursos, né, e fazer com que as pessoas defendam isso. Né? Eu dei o exemplo do CRAID, que era o Centro de Referência, que foi anunciado pelo Estado. Quando a coisa ela se torna uma plataforma de governo e não de Estado, ou seja, quando a coisa é só de uma gestão, muda a gestão, muda-se o nome, muda-se aquilo tudo, volta tudo atrás do que tinha feito, deixa de se investir. Então, a gente tem que buscar uma política, quanto mais ela for nacional, ela vier, eu acho que ela reforça o nosso trabalho nos estados, né?
Eu acho que você está colocando muito bem o nó da coisa, que é a gente se mobilizar. Eu vejo muito também, Fernando, essa questão dos autistas, né, quando ele tem aquela frase lá, nada de nós sem nós, não é para gente que é pai, são os autistas que falam por si, que estão empoderados e tal, né? Não é os pais, nada sem nós, os pais, é nada sem nós, os autistas participando das políticas públicas, né? Então, há uma falsa divergência entre a mobilização dos pais e a mobilização dos autistas. Não, a gente tem que ir tudo junto, batalhar, né, para a gente ter uma plataforma nacional e que a gente replique ela. Quanto mais a gente se organizar, e isso eu já falo que a UPA fica super aberto para dialogar com o Moab, com a Abraça, com todo mundo que a gente achar que, né, a gente tentar sempre unir. O pai, quando ele tem o diagnóstico, a mãe, quando tem o diagnóstico, vai lá e se junta contra o pai, contra a mãe, e juntos fazem uma associação, e juntos as associações se unem, e depois nacionalmente. Acho que esse é o espírito que a gente conseguir chegar lá. Acho que é fundamental. O nosso tempo aqui está quase se esgotando, viu, Fernando? Queria que se você puder fazer umas suas últimas considerações aí, e já aproveitar para te agradecer muito, agradecer a todos que acompanharam aqui, e a honra de ter tido você como primeiro convidado aqui dessa série que nós vamos fazer na página da UPA, de entrevistas, de bate-papo, e colocar aqui o nosso trabalho da UPA à disposição aí para estar em parceira junto com o Moab aí, para a gente conquistar cada vez mais políticas públicas que ajudem as pessoas com autismo e também as pessoas com deficiência em geral. Muito obrigado, Rafael. Eu que agradeço a oportunidade de conhecer aí uma parte do seu trabalho, uma parte do trabalho dos pais da UPA, e é muito, muito importante para a gente saber das dificuldades de cada um, não é? A gente teve que abdicar de tanta coisa, você falou aí, né? Eu abdiquei, te falei, eu sou inspetor da Polícia Rodoviária Federal, eu era da área de inteligência, né? Quando tive o diagnóstico do meu filho. Estava com tudo certo para poder, fazer viagens aí que as pessoas querem para a carreira, e tive que voltar para a área de direitos humanos. Hoje eu faço parte, sou membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, e passou a ser a minha vida até então. E quantos sacrifícios, né, os pais fazem nesse sentido, as mães, eu vejo avós aí dedicadíssimos, né, nesse sentido, porque às vezes os filhos, às vezes não tem ainda aquela condição, né, não se vai trabalhar como deveria, investir numa carreira, não tem às vezes a condição, e o pai, a mãe, que praticamente, né, adotam aquele neto para que isso possa ser uma vantagem, até porque vai gastar, né, com esses meninos depois, então tem que ter um trabalho, né, para remunerar os profissionais, que os bons profissionais eles têm que ser bem remunerados mesmo, né? Então, assim, se o Estado, a gente defende que o Estado é que tem que pagar esse tipo de coisa, né? O Estado é que tem que fazer com que, é um peso muito grande para uma mãezinha, para um pai, para uma família que está recebendo agora, uma pessoa que precisa de toda uma gama de atendimentos, né, toda uma situação muito diferenciada, né, já vem com esse peso muito grande. Então, é importantíssimo que o Estado cumpra o seu papel nesse sentido. Eu quero dizer aqui, te agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, e estou sempre à disposição. Às vezes é mais difícil porque você está envolvido numa causa ou em outra, a gente que é voluntário, eu não trabalho com autismo, eu sou voluntário nessa causa, né? Eu ganho minha vida de outra forma, eu sou policial rodoviário federal, e quem é policial rodoviário federal não enriquece, então eu não sou rico, nada nesse sentido, né? E nada que eu faço com autismo é pago, nada nesse sentido, né? Tudo é muito pelo contrário. Tem um prazer muito grande, então às vezes é difícil de me encontrar numa hora ou noutra, assim, mas sempre termina conseguindo me achar como você me achou aí. Eu agradeço muito isso, e eu quero só deixar um recado aqui para você que é mãezinha, que é pai, e já que você está me dando essa oportunidade aqui de poder falar, não desista do seu filho, não desista, absolutamente, né? Eu recebo, às vezes, há muito tempo, e de vez em quando agora também, pais desesperados, muito chateados. Olha, temos aí o Disque 100, né, que hoje mesmo eu tive com
o ouvidor lá do Disque 100, né, virtualmente, e eu acho que nós temos que usar esses instrumentos. O Disque 100 é um Disque de Direitos Humanos, né, você Disque 100 e denuncia alguma coisa que não está funcionando como deveria funcionar. E é muito interessante, é o Ministério dos Direitos Humanos, né, das mulheres, e que também tem a área da pessoa com deficiência. As pessoas têm me reclamado muito, eu sinto isso também, que a área das pessoas com deficiência está muito voltada para a questão dos deficientes auditivos, né, e está esquecendo um pouquinho das outras áreas, né? Vamos reivindicar, né, que as pessoas com autismo sejam atendidas também naquilo que precisam, e não são poucas necessidades. E eu quero deixar isso muito claro para as mães, não desista do seu filho, né? Você é a maior esperança que seu filho pode ter, né? Você é a grande alavancadora, a mãezinha está me ouvindo aqui, o pai está me ouvindo aqui, para que esse seu filho possa realmente ter o potencial dele explorado, possa ser uma pessoa que tenha a vida com dignidade que ele merece. Ninguém merece ser abandonado, ninguém merece ser deixado de lado, ser deixado em segundo plano. Então nós temos que estar juntos, como muito bem o Rafael colocou aqui, para mudar essa realidade, para fazer essa realidade, para você que está nos escutando, para você que está nos vendo e nos ouvindo agora, e ser uma realidade aí na sua casa, aí na sua cidade, aí no seu bairro. Nós tínhamos Fernando Pessoa, ele falava uma coisa muito importante quando perguntava qual o rio mais importante da sua vida. Ele falou: o rio que passa aqui perto da minha casa. Esse é o mais importante, porque o Rio Amazonas pode ser maravilhoso, o Rio Negro fantástico, Tamisa, enfim, e o Sena, mas o rio que passa aqui perto da minha casa, se ele estiver poluído, para mim é um problemão sério. Então, o rio mais importante é o que está perto da minha casa. A situação mais importante é que está aí perto da sua casa. Essa situação pode mudar a minha, a do Rafael, a de todas as pessoas por aqui. Se nós não conseguirmos modificar a sua situação, ela vai continuar sem efeito nenhum para você. Então, é isso que eu queria deixar. Nunca desista do seu filho. Obrigado, Fernando. Que sejamos todos rios, então, que desaguem num oceano de luta, né, que fique mais forte pelas conquistas do autismo. Agradeço mais uma vez a tua participação, muito obrigado. Conte com a UPA nas lutas do Moab. Vamos seguir em frente, acho que essa é uma luta para a nossa vida inteira. E agora, as pessoas que estão assistindo, quem quiser acompanhar lá no meu Instagram, aqui eu chamei o Fernando como convidado, né? Agora eu vou estar como convidado do escritório de advocacia do Dan Gaspar, lá no Instagram, vai estar também no meu Instagram. Nós vamos estar falando um pouquinho também sobre inclusão, pessoas com deficiência e políticas públicas. Obrigado, Fernando, obrigado a todo mundo, valeu! Valeu, Fernando. Um abraço.